Dando continuidade ao nosso curso, nós temos aqui a nossa folha, a nossa planilha, e neste momento, né, conforme já estivemos a configurar, ele consegue fazer já os seus filtros, né, o filtro dos dados que a gente precisa, ok? Mas então, poderá ser um pouquinho cansativo ter que, cada vez que faz o filtro, ter que vir novamente aqui para fazeres, né, o cálculo. Mas é bom, né? É bom conhecer a regra do cálculo, né? Então, pelo menos, se usar este modo, pode sempre chegar e fazer o cálculo, recalcular e depois dali pode fazer aquilo que é essencial. Ok, então só de dizer que esta tabela, pela sua amplitude, né, permite fazer, né, buscas mais complexas. Então, imaginemos, por exemplo, a cargo de, né, vou pôr aqui, a cargo de, e eu procuro especificamente aquilo que tem a ver com Pedro. Deixa-me enviar tudo isto para a área superior. Ok. Procuro aquilo que tem a ver simplesmente com Pedro. Então vou fazer o meu filtro. Aqui e aqui. Ok. E eu tenho somente os registros de Pedro. Então esta é uma vantagem. É uma das vantagens da gente ter que, né, criar essa robustez, não é, na nossa tabela de dados para o filtro. Então, aqui, conforme nós queremos, ele vai sempre fazendo a busca do que queremos. Mas então, essa tabela funciona mais fácil com VBA. Com VBA é muito mais fácil porque a partir de botões, né, formulários, a gente pode fazer a busca, e de macros que automaticamente são executadas quando a gente quer fazer, né, a busca de dados. Então, isso é o que facilita no VBA. Então, para aqui, seria às vezes um pouco complexo, né, ou um pouco massajoso a pessoa ter que fazer o filtro, são um monte de opções, e depois ter que fazer novamente o cálculo à parte, porque neste momento esse cálculo não está correto, por exemplo. Então, devemos fazer um cálculo à parte, né? Se nós vermos, claro, está a seguir isso, está a seguir essa regra, mas aqui, embora que ele seja a regra, se os dados da Susana estivessem em um outro sítio, ele não daria o resultado certo. Por exemplo, vamos ver esse cálculo com o gerente Fula. Então vou pôr aqui gerente, então para facilitar, vou fazer isto. Ok, igual a gerente Fulano. Ok, então gerente Fulano, eu vou fazer o filtro, e nós teremos o filtro de tudo que é referente ao gerente Fulano, e está aqui. Porém, se vermos, nós temos 84 mil, depois temos 273 e depois temos 348. Então, conforme esta área, os 273 e 348 se seguem, por isso está certo, porque os 75, não é, que soma com 273 vai dar 348, mas porém não é o mesmo valor que, né, daqui, que é de 84.150 mais 125, perdão, 84.150 neste caso, que vai subtrair os 5.600, não é o mesmo valor. Quer dizer que nós devíamos até aqui um valor que seria da subtração dos 5.600 em 84.150. O certo seria então termos isto aqui igual a este mais este menos este. Pronto, teríamos isto. E depois nós temos os dados aqui e já temos os dados positivos, já temos o valor positivo, enquanto que devia estar
negativo, porque não temos uma entrada antes. Então, certo aqui devia ser assim. E aí teríamos os valores negativos, não é? Aí teríamos os valores negativos. Isto aqui é o certo. Isto aqui é o certo. Por isso, é um pouquinho massajoso ter que, né, fazer às vezes esse cálculo. Mas podemos personalizar, né, de uma forma mais simples para que não tenhamos isto. Quer dizer que não vamos ter que contar, né, com alguns filtros, principalmente filtros que estarão depois, né, do saldo. Ou teremos que pôr essa região dentro, ou então vamos ter que deixar eles de fora. Por quê? Porque eu vou querer fazer um filtro agora em que o saldo não é filtrado, de modo que quando eu tenho o filtro do saldo, perdão, eu tenho o filtro de todos os dados, eu possa manter o cálculo da área referente ao saldo, né? Vou querer fazer isso. Então, eu vou criar um duplicado desta planilha. Ok. E eu vou fazer isto. Então, conforme dizia, a forma seria... Ok. Eu vou passar o saldo para aqui. Ok. O saldo ficará aqui, né? Tá certo. E então, eu poderia ocultar essa região, estarmos assim. Mas sabemos que aí temos dados, sabemos muito bem que temos dados, mas eu poderia ocultar. Então poderá depender de si, se quando quiser usar esse modo, vai ocultar ou não vai ocultar os dados, ou pode manter os dados conforme estão e quando fazer a impressão querer ocultar uma parte, por exemplo, esta região aqui pode ser ocultada. Tu sabes que tem os dados lá, mas pode ficar ocultado porque não temos ou na hora de impressão não precisamos dele, pois já temos a data aqui. E também, como fica um pouquinho constrangedor que este valor esteja antes do saldo, né, esses dados estejam antes do saldo, então poderia ser ocultado. Mas conforme disse, tudo poderá depender de ti como programador. No modo geral, para ver mais facilidade de entendimento para qualquer outra pessoa que olhar para a tabela, o normal seria não haver esta região. Ok. Mas porém, eu vou deixar assim e vou mostrar como é que ficaria então o filtro com esta ideia. Dessa nova ideia, o filtro seria da seguinte forma. Eu vou alterar as minhas opções de filtro, que eu termino em... Perdão, este tem que estar dentro. Ok. Então agora vou ser obrigado a trazê-lo aqui. Ok. Pode ficar aí. Ok, então, voltando para aqui. Então, esse obrigado a terminar a região aqui. Falta-me uma região que está terminando na letra I, eu preciso que termine na letra L, porque a L está oculta, não está aparecendo, então eu vou editar a partir daqui, que ela tem a letra L. Ok. E para aqui a mesma coisa, os critérios vão sair de C até L.
ATL, pronto. Copiar, a região a ser copiada não vai até M, vai somente até L também. Ok. E Enter, pronto. Ele fez a cópia, né? Fez o filtro. Mas agora eu vou então fazer o que dizia. Vamos manter o cálculo deles a partir daqui. Perdão, que soma este, subtrai este. Pronto. Vamos limpar primeiro essas formatações que estão aqui. Ok. Estão limpados os formatos. E vou formatar novamente como como decimal. Formatar novamente como decimal. Deixa eu processar. Então, uma das coisas que a cada X, né, prima é que pelo menos o formando consiga ter essa capacidade de ideias múltiplas para o seu trabalho, não é? Então, está aqui, ok, e eu vou descer com este relatório até aqui mais ou menos, pronto, imaginemos até aqui, ok. E agora eu vou trocar o meu critério de busca. Eu quero que ele me traga agora aquilo que é referente a Paula, a cargo de Paula. Então, vou pôr Paula e vamos lá. Eu estou sempre a selecionar isso, mas se fosse no VBA seria rápido, porque já teria guardado na memória esse, né, o nosso comando já teria isso na memória. Ok, então buscando Paula. Paula são 89.750. 89.750. Então vejamos a ideia. Ele não filtra a última coluna e então mantém o cálculo conforme antes. Vamos filtrar para Suzana. Suzana. Pronto. E já. Suzana tem 125 como primeiro, depois tem a saída de 5.200, então sobram 119.800. Então é bonito quando isso acontece, não é? Facilita-nos o trabalho. Mas então aquilo que disse, poderá acontecer que talvez não tenha necessidade de ser apresentado alguns dados no relatório. Então aquilo que não for para ser apresentado pode excluir sempre. Ok, creio que já tenha personalizado todas as colunas em uma página para ele ajustar, né, uma parte dos dados da nossa tabela na folha. Ok, agora sim está. Ok, e então falta-nos uma região. Tem que adicionar agora. Estava fora da área de impressão. Já está lá. Fazendo o teste.
Ctrl P. Visualizando, ok, temos ali, então vou clicar aqui para ter o zoom. E também posso dar Ctrl e o botão de rolar do rato, ele apresenta, ou faz-me o zoom. Ok, se eu quiser ter um tamanho maior dos dados, posso editar essa região a partir daqui, né? Que ele, conforme está ajustado, todas as colunas, então ele automaticamente, ao abrirmos, poderá fazer sempre o ajuste dos dados do nosso layout. Que acho que agora não avançou mais. Então vou ter que abrir um pouquinho para aqui. Ok. Ok. Então, esta é a ideia. Mas, porém, ficaria complicado, né, termos esses outros dados repetidos. Por isso, mesmo para aqui, é bom fazer o seguinte: usar a seguinte fórmula. Se aqui for diferente de vazio, então vai fazer esse cálculo. Caso contrário, vai deixar em vazio. Bem, alguns usam um outro conjunto de fórmula que é se vazio, né? Que são funções, perdão, um outro conjunto de funções que são funções que o Excel já possui, mas por causa do VBA eu uso este modo, né, que me torna mais fácil, porque eu só preciso pôr os sinais que representam cada um deles, então fica mais fácil. Ok. O mesmo para esse. Se quer dizer que se não haver alguma data, então ele não fará o cálculo. Se for diferente de vazio, então vai fazer o cálculo. Caso contrário, estará em vazio. Ok. Falta alguma coisa diferente de vazio, certo? E agora vou passar isso para o restante da minha região. Ok. Deixa-me eliminar as formatações que tenho aqui. Sem bordas. Ok. Uau. Copiar e colar. Formatação. Ok, está lá feito. Então a ideia é essa. O mesmo vou fazer para aqui. Se esta região estiver ou for diferente de vazio, então caso contrário, ok, está lá. Também para aqui, se, né, essa região for
agora é para aqui, diferente de vazio, então vazio, perdão, então faz o cálculo, caso contrário, vazio. Pronto. Okay, temos aí a ideia criada e vou dar o enter. Pronto, então assim fica, né, fica-nos mais bonito. Fica-nos mais bonito. Ok, agora vamos ver outro filtro que pode fazer. Vamos voltar, gerente fulano. Ok. E vamos para os dados, filtrar e filtramos. Temos aqui os dados. Que terá dificuldade de apresentar a última referência. Temos aqui os dados. Então, e temos aqui o cálculo. Então, vemos que o cálculo para o gerente fulano começou, não é, com um negativo e foi outro negativo e depois teve um positivo. Então, como analista, né, como um técnico de fluxo de caixa, de saber que há erro porque temos saídas e não temos entrada. Okay? Então, essa é a maneira de ter a situação resolvida sobre isto. E dentro dessa mesma maneira, sabendo que temos aqui ocultada a região referente a dia, mês e ano de forma singular, então podemos muito bem, né, fazer a busca de data lá em cima, busca de dados sobre data, podemos ir buscar normalmente, né? Isso aqui é o que mais importa. Então, eu vou ocultar novamente aqui, ok. E para esta aula, né, vamos dar o finalizado para podermos continuar então com o nosso curso com uma nova aula. Obrigado.